Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 11. Você veio aqui nesta noite para quê? Para adorar a Deus, adorar a Jesus. E que mais? Ouvir a voz de Deus. Você acha que Deus pode falar com você? Você acredita nisso? Eu também acredito, amados. Quando você ouvir a palavra de Deus, não olhe para o pregador, não olhe para o homem, que o homem nada significa, mas olhem para Jesus. Ouçam a sua palavra, que a Bíblia fechada é um livro como um outro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando com a gente. Então o louvor que diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Jesus se faz presente. E isso é uma realidade, viu, amados? Não é uma utopia, mas é uma realidade. Ele prometeu: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria presente, Ele estaria no nosso meio. Será que Ele cumpre aquilo que Ele fala? Cumpre. E nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Então Ele se faz presente pela fé. Ele está andando em nosso meio. Ele está contemplando o teu coração. Ele está atento à tua palavra, está atento à tua voz, Ele está atento à tua adoração, Ele está atento à tua petição. Sabendo e conhecendo a cada palavra da tua boca, antes mesmo que você fale. Mas Ele quer te ouvir. Pois Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. E é só Ele, amado. Só Jesus. Que pena, né? Só Jesus. Não. Aleluia. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a vitória. Não precisa de mais nada, amado. Se eu tenho Jesus, eu estou com tudo e não me abro. Quem tem Jesus tem tudo. Sabia? Paulo disse: eu aprendi a ficar bem. Eu aprendi a viver na fartura, na abastância, na alegria. Mas eu também aprendi a padecer necessidade. Eu aprendi a passar em meio às tempestades. Mas eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, glória! Eu sei em quem tenho crido. Nós não podemos andar por vista e não podemos andar de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam. A nossa fé tem que estar voltada para Jesus Cristo. Não para homem, não para instituições, não para coisas, não para aquilo que é secundário, mas para aquilo que é eterno. Onde não tem variação de dúvida. Jesus, Ele é a rocha, inabalável, indestrutível. Se você tem Jesus no teu coração, você tem tudo, meu amado. Você não precisa de mais nada. Amém? Glória a Deus.
Acharam aí o livro de Hebreus? Ou eu ainda não abri aqui, mas Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 11. Sabe quem escreveu o livro de Hebreus? Não sabe? Eu também não, mas o pessoal está em dúvida também até hoje. Não sabe quem é o autor. Muitos atribuem a Paulo, né? Mas ao certo mesmo, os teólogos aí, os críticos, né? Assim, afirmativamente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus. Sabe-se que é um hebreu, né? Sabe-se que é um homem que conhece os costumes, as leis, a palavra, a Torá, a Taná, eles conhecem tudo. Esse é o autor do livro de Hebreus. Mas não se sabe ao certo quem é o autor. Se você descobrir, me fala depois, para a gente conversar. Amém? Capítulo 11 de Hebreus, verso 20 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo, ou da saída dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ou pelo opróbrio de Cristo, ou pelo vitupério de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos ou os primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio da qual o Senhor nos dá, de estarmos diante da tua palavra. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai amado. Traz luz, Senhor, meu Deus, ao texto, Senhor. Traz, ó Pai amado, revela, Senhor, a tua vontade, o teu querer no nosso meio. Pai, leva cativo este coração, Senhor. Esse coração preocupado, esse coração atribulado, esta mente conturbada, essa mente preocupada, leva cativo, Senhor. Toma ele, toma ela nas tuas mãos, Senhor. Abre, Senhor, meu Deus, os teus ouvidos espirituais, para que a tua palavra tenha livre acesso, Senhor, ao coração dele,
ao coração dela e ao meu coração. Caia por terra, Senhor, tudo aquilo que rouba a tua palavra. Caia por terra todo sentimento contrário à tua vontade. Aquebranta os nossos corações, para que eles estejam preparados para receber a boa semente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não há nada melhor do que viver e estar na presença de Deus. Amém? E em todo o tempo a gente está na presença do Senhor. Às vezes em alta e às vezes em baixa. Às vezes correndo, às vezes parando, ou às vezes parado, e às vezes até voltando para trás. Mas sempre vai ser bom estar com Deus. O que nos faz parar? O que muitas vezes freia a nossa caminhada? O que muitas vezes nos retarda na nossa aproximação com Deus? Os vendavais, as tempestades, as perseguições, o desemprego, a enfermidade, as lutas no meio do casamento, as lutas no meio da família. Isso muitas vezes tenta nos frear. Isso muitas vezes tenta nos brecar. Muitas vezes até que nos colocarmos em nocaute. Sabe o que é nocaute? Pão no queixo. Já levou um soco no queixo? Eu não levei no queixo não, mas levei um pouquinho mais abaixo. Mas dói, irmãos. Ai, Jesus. Mas a gente cai e se levanta. Cai, se levanta. O cair, dizem aí que é do homem. Mas o levantar é de Deus. É de Deus. Quando o livro de Hebreus foi escrito, a igreja estava no seu início, estava começando a igreja. E a igreja começou com os israelitas, com os judeus, naquela época. E eles estavam passando por uma transição. Os legados que eles tinham, a lei mosaica da qual eles aprenderam, todos os costumes que eles haviam aprendido, estavam em xeque. Porque houve uma nova revelação. Antigamente, eles viam somente a sombra daquilo que é perfeito. Eles somente viam a sombra, a articulação daquele que é perfeito. Mas quando veio aquele que é perfeito, tudo ficou claro. Quem é perfeito? Jesus. Eles ouviam falar de Jesus. O próprio Gênesis, quando Deus fala com Eva, no jardim, no paraíso, fala sobre a tua semente, nascerá aquele que pisará. Está falando de quem? Jesus. Então já havia uma promessa. Jó, conhece, o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. O livro de Jó, a história de Jó é mais antiga que o livro de Gênesis. E Jó, que vivia também na região de Ur, dos caldeus, no meio da Caldeia, ele já conhecia a história de um Redentor. Como é que pode? Ele já conhecia, porque ele chega a dizer no capítulo 19, se não me falha a memória, depois que ele sofre, por tanta dor que ele tem, tanto confronto que ele tem, ele fala, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ele estava falando de um Redentor, de um Salvador. Estava apontando para Jesus. Então, quando Jesus veio, aquele que é perfeito, foi esclarecido toda a Escritura, trouxe luz a toda a Escritura, tudo foi revelado. E eles começaram a praticar uma nova fé, começaram a seguir o ensinamento dos apóstolos, e começaram a deixar os seus velhos costumes, os seus velhos hábitos. É que nem você, é que nem eu. Antigamente, antes de conhecer Jesus, a gente andava segundo o nosso bel prazer, a gente andava segundo o que estava na teia, a gente fazia do jeito que a gente queria. Mas depois que nós fomos alcançados, porque não foi nós que o alcançamos, mas foi Ele que nos alcançou.
A Bíblia diz que Ele nos amou, ainda quando éramos pecadores. Então foi Ele que nos alcançou. E quando a gente teve aquele encontro com Cristo, um encontro com a sua palavra, e a sua palavra nos foi revelada, nasceu um novo homem. Os velhos costumes ficaram para trás, as velhas práticas ficaram para trás, e devem ficar para trás mesmo. Mas os judeus, por causa da conversão dele, por causa da mudança de atitude deles, começaram a deixar o templo. Começou a andar segundo os costumes dos judeus. Aí começou a perseguição. Os judeus começaram a perseguir os judeus. Os judeus ortodoxos começaram a perseguir os judeus cristãos. E eles, por causa da perseguição, porque ninguém merece, né, Márcio? Sofrimento é terrível. Perder família, perder esposa, perder esposo, perder seus negócios, perder sua empresa, perder tudo que você tem, não é fácil. E eles vendo tudo isso sendo ameaçado, o que eles fizeram? Começaram a retroceder. Você conhece algum crente assim? Ou você é esse crente? Ou é você essa pessoa? Que por causa das lutas, que por causa das dificuldades, por causa das afrontas, dos intempéries, muitas vezes se retrai e volta atrás. Isso estava acontecendo com os judeus. Os judeus que se converteram ao cristianismo, por causa da perseguição, que era difícil, eles começaram a voltar atrás. Então o escritor do livro de Hebreus, ele começa a escrever, não faça isso, não voltem aos velhos costumes, não voltem às velhas práticas, porque Jesus é o sumo sacerdote, Jesus, e tão somente Jesus, é a lei perfeita. Ele está acima dos sacerdotes, ele está acima de Moisés, ele está acima de Melquisedeque. Não volte atrás. O pessoal estava desanimando, o pessoal estava querendo parar, o pessoal estava querendo voltar atrás e abandonar a sua nova fé e voltar para a fé antiga. E particularmente aqui essa passagem do capítulo 11 do livro de Hebreus, onde tem lá toda uma galeria dos heróis da fé, homens que entregaram suas vidas por amor ao Evangelho, homens que entregaram tudo o que tinha por amor a Deus. Tem uma galeria tremenda aqui desses homens, que não arredaram o pé, homens que se esforçaram, homens que perderam a sua família, homens que perderam os seus negócios, homens que perderam até a sua própria cabeça, para que nós tivéssemos hoje acesso a esta palavra maravilhosa. Pessoas se esforçaram para que você tivesse o privilégio de conhecer a Jesus. Tentaram fechar a boca deles, tentaram abafar a Jesus Cristo, tentaram frear a igreja, mas graças a Deus, já fazem mais de 2000 anos a igreja está de pé, e o Senhor Jesus é vencedor, e sempre será vencedor, amados. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando eu começo a olhar para esse personagem, falo de muitos outros personagens, Abraão, Isaac, Jacó, Jefté, um monte de outros personagens, mas eu quero aqui, amados, olhar somente para esse personagem, Moisés. Moisés, não é o Moisés que está sentado lá no canto, não é Moisés? Não é não, né? Você já perdeu o cajado faz tempo, né? Essa pessoa, Moisés, um homem que se destaca na Bíblia, um homem que se destaca em meio à galeria da fé, e eu vejo esse homem como um grande exemplo de fé, de perseverança. Um homem que quando nasceu, ou essa criança quando nasceu, pela ordem de Faraó, teve a sua morte decretada, mas seus pais viram que ele era bonito, que ele era formoso. Se ele fosse feio, Val, se tivesse a cabecinha meio achatada assim, meio, não, é com você mesmo que eu estou falando. Foi? Tua mãe te escondeu 3 meses por causa da vergonha, né, Daniel? Meu Jesus.
Mas Moisés era formoso. Tinha alguma coisa diferente em Moisés. E os pais deles foram contra o decreto do rei, correram risco e guardaram a Moisés durante 3 meses. Depois colocaram um cesto de junco e colocaram nas águas. E ali começa toda a sua história, da qual tenho certeza que vocês conhecem de cor e salteado. Amém? Alguns aspectos na vida de Moisés, amados, que faz com que a gente também seja motivado a prosseguir. Eu quero destacar aqui, na vida de Moisés, algumas particularidades que a palavra nos mostra, que a palavra nos dá, que também pode te incentivar, também pode te encorajar e também te despertar, meu amado, em nome de Jesus. Porque muitas vezes, meus queridos, a gente é enganado, muitas vezes a gente tem frustrações e a gente não percebe que é o diabo que está por trás dessas coisas, tentando nos desfocar, tentando nos roubar, tentando nos tirar da presença de Deus, desanimando a gente possa louvar a Deus, desanimando a gente para que a gente não vá mais para a igreja. E a gente não percebe, a gente acha que é normal. Não é normal, não. Não é normal, não. O normal é você adorar a Deus. O normal é você glorificar o nome dEle. O normal é você andar na presença do Senhor. Porque você é crente em Jesus. Então, amado, a vida da gente muitas vezes também acontece como aconteceu com o povo judeu. Tentam nos afastar, tentam nos tirar, nos roubar da presença de Deus. E aqui, através da vida de Moisés, eu quero mostrar 4 aspectos dos quais pode te incentivar, pode te despertar e fazer com que você ande firme, como quem vê o invisível. É o tema desse sermão. Está lá o tema dos sermões aí? Não? Está lá. Andando firmes como quem vê o invisível. Andando firmes como quem vê o invisível. Andar pela fé, amados, andar segundo a palavra de Deus, é andar contra o mundo, é andar na contramão do que o mundo prega, daquilo que o mundo quer, daquilo que o mundo ensina. É fácil andar na contramão? Você já tentou remar contra o rio, contra a correnteza? Já tentou remar? Alô? É fácil? Não é fácil. Não é fácil remar contra a maré. Uma vez nós fomos pescar em Mato Grosso, lá no Rio Coxim, e a noite cai muito rápida, e a gente inexperiente, a gente estava subindo o rio para voltar para o acampamento, e de repente o motor afogou, bem na curva do rio, o motor afogou, e a gente desesperado, e agora? Vamos começar a remar contra a maré, e remar e o barco não saía do lugar, e o motor que não pegava, e alguém teve a coragem, vamos pular do barco. Você é louco pular do barco? Vamos pular do barco. Quando a gente pulou do barco, quando eu vi pular do barco, a água dava na canela, irmãos. Dava na canela a água. Falei, mas olha só, brigando, estava em terra firme. Mas estava escuro, a gente não enxergava. Muitas vezes a gente se vê lutando contra a maré, irmãos, andando na contramão. É fácil? Não, é difícil. Remar contra a maré, andar segundo os nossos anseios, andar segundo aquilo que nos atrai, andar contra aquilo que nos chama a atenção, porque o mundo ele é sedutor, o mundo ele nos ilude. Tem tanta coisa boa no mundo, tem ou não tem? Até o pecado é gostoso, é ou não é? Pecado é gostoso? É gostoso, irmão, senão a gente não pecava. Não é verdade, pastor? Tem uma luta. Dentro de nós tem 2 pitbull, brigando entre eles, é a carne e o espírito. É 2 pitbull bravos brigando dentro de nós. Eu quero fazer aquilo que eu não consigo fazer. O que eu não quero fazer, esse eu faço, que é mais fácil. A vida cristã
O andar cristão é um desafio. É um desafio. E Moisés aceitou esse desafio. Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Moisés lutou contra rei. Ele lutou contra o faraó. Ele lutou até contra os teus irmãos. Porque ele viu o invisível. Ele andou firme, como se tivesse visto o invisível. Para que a gente fique firme na fé, amados, para que a gente não venha titubear, para que a gente não venha se desviar, para que a gente não venha atrás, uma coisa eu posso dizer, a gente tem que ter raízes profundas. Raízes profundas, espirituais, raízes espirituais profundas. Amados, o vento vem sobre a árvore e balança a sua copa de um lado para o outro. O seu tronco balança de um lado para o outro, mas a sua raiz está firmada sobre o solo, por isso que ela não cai. Nós também devemos ter raízes espirituais profundas. Moisés tinha raiz profunda. Por quê? Os seus pais ensinavam a ele. Aqui diz que, pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Não se sabe ao certo, teologicamente falando, não se sabe ao certo se foi 5 anos, se foi 12 anos que Moisés teve com a sua mãe. Como era o nome da sua mãe, da mãe dele? Joquebede. Ficou com a sua mãe durante 5 anos ou 12 anos, não sabe se é o certo. Mas eu tenho certeza que durante esses anos que Moisés esteve com seus pais, os seus pais ensinaram para ele quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Jacó. Moisés, na sua casa, criou raízes da sua fé. Amados, a gente não pode viver na superficialidade. A gente conhece a palavra, mas não pratica ela. A gente sabe o que Deus tem para nós, mas a gente não acredita. A gente duvida. Nós não criamos experiências para com Deus. Vivemos segundo a experiência dos outros. O que o outro passou, o que o outro conseguiu, as coisas que o outro fez. Não, meu amado, tenha a sua experiência para com Deus. Tenha a sua raiz aprofundada na palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Ainda que as tempestades da vida venham, ainda que as dificuldades venham, se você estivesse firmado sobre a rocha, que é a palavra de Deus, firmado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, você vai balançar para a direita, você vai balançar para a esquerda, mas você vai estar firme no caminho do Senhor. Mas para isso, tem que ter raízes. A família de Moisés ensinou a palavra de Deus para Moisés. E naquele tempo não tinha a escrita, era somente através da palavra. Eles se sentavam na rodinha do fogo, porque naquela época não tinha internet, naquela época não tinha Facebook, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha nada disso. Então eles podiam sentar como família, como pessoas, sentar à volta de um fogão, à volta de uma mesa, ou à volta de um fogo, e ali falar das grandezas de Deus. E Moisés atentamente ouvia. Uma criança não ouvia o que seus pais diziam. Ele também podia dizer: eu conheço os deuses dos meus pais, eu conheço os deuses dos meus avós, eu conheço os deuses dos meus bisavós. Raízes espirituais. Hoje em dia a família vive na superficialidade. Só se fala na Bíblia quando vem na igreja, só se ora quando vem na igreja, como família. Ao invés de juntar na hora do almoço, na hora da janta, vamos trazer uma palavra, vamos orar, vamos louvar e agradecer a Deus. Não. Senta na mesa como se fosse um glutão, come violentamente, desesperadamente, desenfreadamente. Não é, pastor? Está barriguinha, cara. Não, você cheira assim, ó, tem um cheiro de sovaco.
Por quê? Porque só anda debaixo do braço só. E a página do Salmo 191, 191? Ah, 91, né? Ou 23, está amarela. Esse salmo é o salmo da minha proteção. Não, amado, o salmo não te protege de nada, não. Quem pode te proteger é o dono do salmo. Mas nós não temos raízes, nós não temos costume. Nós não ensinamos os nossos filhos a adorar a Deus, a reverenciar a Deus. Muitas vezes damos até mau exemplo para os nossos filhos. Depois eles crescem, se desviam, e a gente fica perguntando: oh Deus, por quê? Oh Senhor, o que aconteceu? Falam palavrões, e a criança atentamente ouve. Não tem raiz, não cria raiz. Tem mesa, que o assunto principal, ou a sobremesa principal, é o pastor. Critica o líder, critica a igreja. O filho está ouvindo. Quando ele cresce, ele quer saber de igreja? Não, não vai criar raízes. Porque não vira o exemplo. Lembra daquela música caipira? Pedaço de couro? Já ouviram falar dessa música, não? Essa moda de viola? Não? Hã? Cadê o Florinda? Eu vou cantar aqui. Cadê ela? Não é da tua época? Você larga a música de pau. Pedaço de couro, amados. Já ouviu? Aí, tá, graças a Deus, não estou sozinho nessa. É ou não é? Só? Aleluia por isso. É, graças a Deus. Aleluia. Então, amados, oh meu pai. Amados, o casal casou. Né? Um casal casou. E ele tinha um filho. E depois, o pai dele, o homem, chamou o seu pai para vir morar com ele. Porque ele não tinha onde morar. Ele não tinha pensão do INSS. Ele não recebia aposentadoria. Porque quando ele recebe aposentadoria, os filhos têm interesse. Porque ele pode pegar o dinheirinho do papai. Pode pegar o dinheirinho do vovô. Pode pegar empréstimo. Empréstimo consignado. Está vendo? Está me ajudando. Mas se o papai ou o vovô não tem para fazer empréstimo consignado, é jogado para as traças. Então você procura fazer uma aposentadoria aí. Ou coitado. E aí, amados, esse homem trouxe seu pai para morar em casa. E a sua mulher começou a arrumar briga com ele. Porque o pai dele comia, deixava a comida cair no chão. O pai dele fazia sujeira. O pai dele fazia pum na mesa. E começaram a brigar, o casal. E ele, que ele fez? Mandou o pai embora de casa, por causa da sua esposa. Esposa é uma benção, amados. E o filho viu o pai fazendo com o vô. O pai pegou e deu um pedaço de couro para o pai, para o vô, né? O pai deu um pedaço de couro para o vô. Falou: olha, toma esse pedaço de couro e vai à estrada fora. Quando você te fio, você come com esse pedaço de couro. O filho correu atrás do vô. O vô já estava na estrada. O filho correu atrás do vô. Chegando lá, ele puxou o paletó do vô. Vô, corta esse couro no meio, porque eu quero a metade dele. Chorando, ele pediu o couro. Me dá um pedaço desse couro, vô. E o vô com o neto é terrível. Dá até as calças para o neto. O vô cortou um pedaço de couro e deu o couro para o filho. Para o neto, aliás. E o neto voltou para casa. E o pai dessa criança viu, vendo a atitude do seu filho, perguntou: filho, o que você fez? Teu vô só tem aquele pedaço de couro e você foi lá e ainda tirou metade dele? É, pai, porque um dia eu também vou me casar. E talvez você venha morar comigo. E talvez você precise desse pedaço de couro.
Terrível, amados. Aquilo que se planta, se colhe. Não tem jeito. Raízes. Os nossos filhos são o que a gente projeta neles. A igreja tenta de alguma forma colaborar com os pais, com a família, ensinando as crianças a louvar, ensinando as crianças as histórias bíblicas. E tem todo um exército aqui, você não está vendo, mas tem todo um exército lá fora. Tem 3 salas, 3, 4 salas que tem aqui fora, com faixa etária diferente, para cuidar do teu filho. Eu entendi há muitos anos atrás a necessidade de ensinar os nossos filhos. Estrategicamente, a estratégia de Deus, amados. As crianças lá aprendem as histórias bíblicas, aprendem a ofertar. Não é por causa de dinheiro, estou falando por causa de dinheiro, não, mas estou falando de prática da palavra de Deus. Hoje em dia, são os filhos que trazem os pais para a igreja. Não é mais os pais que trazem os filhos da igreja. Muitos anos eu tenho percebido isso. O Senhor me deu essa sacada no meu coração. E eu aprendo pelo Salmo 2, que nós devemos honrar o filho para agradar o pai. Se eu alcançar o filho, eu alcanço o pai. Mas é necessário eu alcançar o filho. Tem filhos que brigam com seus pais para vir para a igreja. Eu vou falar aqui, vou. Que chora, mãe, pai, eu quero ir para a igreja. Eu fiquei sabendo, não quero nem saber. Eu vou falar. Ninguém quer levar. Raízes espirituais, amados. Ande no caminho do Senhor, pratique a palavra de Deus, faça culto no teu lar. Cante, ensine os teus filhos a cantar, a louvar a Deus, para que eles criem raiz, se fortaleçam no Senhor. E automaticamente você também é fortalecido. Outro detalhe que eu vejo na vida de Moisés. Amados, a gente deve tomar escolhas. Na vida da gente, amados, a gente faz escolhas. Faça escolhas nas esquinas da vida que glorifiquem a Deus. Nossa vida é feita de decisões. E em cada esquina que você dobra, você tem que tomar uma decisão. Eu quero dizer para você, amados, que as decisões trazem consequências. Bens ou más. Que trazem crescimento, mas que também abate. Decisões das quais nós tomamos, muitas vezes reflete os dias que vivemos. Decisões que foram tomadas lá no passado, erradas, refletem os dias de hoje. Um casal, moça casou, achou o moço lá, rapaz bonito, ajeitadão, mas ele tinha lá os seus costumes. A moça cristã, o rapaz não, e se encantou com esse rapaz, ficou apaixonada por esse rapaz. Não, eu vou casar com ele, eu vou namorar com ele, porque eu vou ganhar ele para Jesus. A Bíblia nos orienta a convivermos, a vivermos com pessoas que praticam a nossa mesma fé. Amém ou não? Mas ela tomou essa decisão, se encantou com o rapaz na faculdade, foi lá e casou. A orientação do pastor qual é? Olha, cuidado, porque isso pode ser roubo na tua vida. Porque assim a palavra orienta. E o pastor dá uma orientação segundo a palavra de Deus, não segundo o nosso achômetro. Quando casa, quando namora, é só alegria, é só bichinho,
É só beijinho, beijinho. Quando casa, é meu amorzinho. Nos primeiros dias, a minha potrinha, é meu cavalinho. Vamos brincar de upa-upa. Mas com o passar dos anos, o bicho cresce. Aquela potrinha passa a ser uma égua. Aquele cavalinho passa a ser um jumento. Aí vem as dificuldades, porque ela quer ir para um lado, ele quer ir para outro lado. Aí vem os conflitos, vem as dificuldades. Aí a vaca já foi para o brejo, já casou, já está enroscado, já está enroscada. Agora sofre as consequências. Por quê? Tomou atitudes erradas, tomou uma decisão errada. Moisés foi sábio na sua decisão. Pela fé, Moisés pronto, já leu, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo. A vida da gente é feita de escolhas. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. O que você escolheria? Viver no palácio? Como um príncipe, porque Moisés era um príncipe. Ou ir para o meio do deserto? Ou ir lá para a roça, virar um jacu? Virar um pastor de ovelha? O que você escolheria? Eu tenho certeza que você titubearia, assim como eu também titubearia entre esses dois caminhos. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é motivado pela palavra de Deus, ele permanece firme como quem vê o invisível. Moisés tomou a atitude certa, deixou todo o vitupério, deixou toda a beleza e o esplendor do Egito, deixou o seu trono, para seguir a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus nem sempre bate com a nossa vontade. Às vezes a vontade de Deus nem sempre está em concordância com a nossa vontade. Mas eu quero dar aqui um conselho para você: ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus e obedeça. Quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer ser feliz? Quer alcançar vitória? Ouça a palavra de Deus e obedeça. Decisões. Nossa vida é feita de escolhas. Outro detalhe que eu vejo na vida de Moisés: Moisés tinha foco, Moisés tinha um objetivo. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O crente muitas vezes ele anda só por aquilo que ele vê, só por aquilo que ele vê, só por aquilo que ele pode palpar ou apalpar. Quer melhores casas, quer os melhores carrões, quer a chácara, quer um apartamento, quer tanta coisa que ele quer, e nunca está satisfeito. Celular, o meu tem que ser melhor que o teu. Ele só tem alvo naquilo que é objeto, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que se deteriora, aquilo que se quebra, aquilo que se acaba. Mas não tem foco, não tem objetivo espiritual ou celestial. Se esquece muitas vezes. Na vida, tudo tem que ter equilíbrio. Nem muito além, e nem muito a quem? Não é o que diz o filho de Agur? Capítulo 31 de Provérbios, é isso mesmo? 30 ou 31? 30, né? Que ele fala assim: eu não quero muito não, para que eu enche minha barriga, fique cheio, fique bastardo e te abandone. Mas também não deixa eu ficar pobre não, não deixa eu ficar mendigo não, para que eu venha pedir esmola e venha envergonhar o teu nome. Na vida é tudo, ó, é equilíbrio. A gente tem que andar aqui, ó, pé no chão, mas a cabeça e o coração lá no céu, lá na nossa morada eterna. Eu vou dar 2 motivos para você pensar bem nisso.
Um deles. Que a gente não vai levar nada dessa vida. Nada dessa vida vai com você. Nada vai te acompanhar. Nem o silicone que você fez. Nem a dentadura de ouro que você pôs. Ou implante, aquele implante. Assim. O meu está dentadura ainda, não deu para fazer implante. Mas vai ficar tudo aí, amados. Tudo que você conquistou vai ficar aí, não leva nada. Inclusive você toma cuidado, você que é jovem, você que é solteiro, quer casar. Cuidado com a tua futura esposa, com a tua namorada, porque você pode estar sendo enganado. Porque hoje em dia existe tanta camuflagem. Márcio, você está dando risada, hein, Márcio? Mas eu estava com a minha esposa. Nós estávamos no shopping lá, não sei aonde que era. Faz tempo já. Acho que já contei para vocês. E eu comecei, ela estava vendo as lingeries. As lingeries. Inclusive até o nome sutiã. Estava até perguntando, mas de onde que vem esse nome, sutiã? Não é estranho? Cueca, ainda tudo bem, já deu uma origem. Mas sutiã? Não perca o foco. Não perca o foco. Oh, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele estava lá, na parte de lingerie lá, mas e eu fui ver umas coisas assim, eu comecei a olhar. Eu já achei estranho. Era uma calcinha. Era, Betânia, uma calcinha. Mas ela tinha conhecimento. Você conhece? O Jack. Brincando aqui, Jack, pelo amor de Deus. Falando. Ela tem um enchimento. Eu quando eu vi aquilo, eu fiquei palpando. Para que serve? Para que serve isso? Márcio, né, a gente não está acostumado com essas coisas, eu nunca usei essas coisas. E eu estranhei o que é aquilo. Aí eu entendi que às vezes eu estou no carro e o carro tem o vidro preto. E fica tudo fechado. Eu percebo que algumas mulheres assim, passam assim. É isso, talvez seja isso. Então cuidado, você que é jovem, que vai buscar uma esposa, na noite de núpcias você pode ter uma decepção. É bom você ficar esperto. Conhece, pelo menos que seja aqui do nosso rebanho, pessoas que você tem contato. Mas não perca o foco. Nós não vamos levar nada dessa vida, tudo vai ficar aqui. Segundo motivo, é que todos nós, um dia a gente vai morrer. Ou não? Amados, são mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Mais de 7 bilhões de habitantes. A fila é grande. Eu não sei em que ponto que você está nessa fila. Mas eu não quero nem estar no último. Eu quero estar do lado só. Glória, glória, aleluia. Vai lá. Vai na fé, meu irmão. É ou não é? Mas um dia a tua senha vai chegar. Amados, o crente, ele só tem uma consciência. Ele vive para morrer. Ele sabe o que o aguarda. Por isso nós temos uma esperança. Nós vamos morar no céu, amados. E a gente deve se preparar para morar nessa cidade. Então, meu querido, em tudo tem que ter equilíbrio. A gente está aqui, precisa viver aqui. Precisa comer, precisa trabalhar. Precisa ter moradia. Pé no chão. Mas a cabeça e o coração, é lá no céu. Raízes. Convicção. Objetivo. Foco. A gente não pode andar de forma comum, amados. A nossa esperança não é o Bolsonaro.
A nossa esperança não é o Haddad. A nossa esperança, ela já morreu, mas ela ressuscitou. É Jesus, amados, nossa esperança está nele, o nosso foco é ele, porque o resto vai ficar tudo aí. Então, para que você ande firme na fé, para que você ande firme na presença do Senhor, primeiro, é preciso ter raiz. Raiz. Segundo, toma cuidado com as escolhas que você faz, as decisões que você toma, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Talvez você não esteja gostando daquilo que você está colhendo hoje. Sabe por quê? Que isso é consequência daquilo que você plantou lá atrás. É uma grande realidade. Plantar é necessário, fazer as escolhas é necessário, é preciso, mas seja sábio nas decisões que você vier a tomar, em nome de Jesus. Sempre pergunta para Jesus: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Qual é a decisão que o Senhor toma no meu lugar? Em nome de Jesus. E por fim, amados, faça pela fé aquilo que jamais chegou ao teu coração. Aceite os desafios da fé, para que você seja firme, como que aquele que vê o invisível. Aceite os desafios pela fé. Se você ouviu o Espírito Santo te chamar para ser um pastor, assuma, abrace o desafio. Se o Espírito Santo te mandou para um hospital e orar para um aidético, abraça a ideia, tome nas tuas mãos o desafio pela fé. Pela fé, tome atitudes na tua vida de fé, pela fé, não por aquilo que você vê, não por aquilo que você pode, não segundo a tua posse, não segundo a tua força, não segundo as possibilidades humanas, mas segundo o poder de Deus. Moisés celebrou a Páscoa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, pela fé, Moisés chega diante do povo: olha, hoje, mas é hoje, à meia-noite, vocês vão matar um carneiro, e vão pegar o sangue e marcar os umbrais das portas e das janelas, porque à meia-noite, o anjo destruidor, ele vai descer sobre a terra, mas ele não tocará em vocês. Pela fé. Qual a convicção que Moisés tinha para falar uma coisa dessa? Ele viu o invisível. Ele não andou segundo aquilo que ele cria. Ele teve uma atitude de fé. Tem você também uma atitude de fé. Haja como um crente. Ande como um crente. Fale como um crente. Adore a Deus como um crente. Fé. Nós muitas vezes deixamos de desfrutar o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a providência de Deus, porque não agimos segundo aquilo que cremos, mas agimos segundo aquilo que podemos fazer. Aceite os desafios de Deus. Você talvez esteja baqueando no meio do caminho. Você que está titubeando no meio do caminho, se sente fraco, se sente abatido, está ficando para trás, não tem mais prazer em louvar, não tem prazer mais de adorar. Tem alguma coisa errada em você, porque Ele continua aonde Ele sempre esteve, assentado no alto e sublime trono. Vamos colocar de pé, amados. Crie raízes espirituais. Faça as escolhas que glorificam a Deus. Tenha foco nas coisas do alto, não somente naquilo que é terreno, mas também naquilo que é espiritual.
também daquilo que é celestial, e tem atitudes de fé. Exemplo para a tua vida, exemplo para a tua fé, Moisés. O homem que andou como se tivesse visto o invisível. Um homem que creu na promessa. Um homem que creu na voz de Deus. Feche teus olhos. Hoje é dia de decisão, amados. Concluído aqui, decida hoje a quem se vai. Foi que Moisés não, foi que Josué perguntou ao povo: decidam hoje a quem se vai. Feche os seus olhos, amados. Quero dizer uma coisa: a vida não é fácil, não. Andar pela fé não é fácil, não. Crer e ter esperança e convicção não é fácil, não. A vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de idas e vindas. O diabo muitas vezes ele toma oportunidade nessas indas e vindas das quais nós passamos. O diabo toma oportunidade em meio às tempestades da vida para nos desfocar da presença de Deus, para nos desfocar do propósito de Deus. E nós muitas vezes aceitamos, e nós muitas vezes nos calamos, achando que é normal. Normal não ir mais na igreja, normal não adorar mais a Deus, normal não andar em meio ao povo de Deus. Achamos que é normal. Não é normal, não. Tem alguma coisa errada aí. Talvez você tenha se perdido no meio do processo. Mas eu continuo a te dizer, o Espírito Santo de Deus, ele continua. Não desanima, não. Não deixe ser roubado. Pare de retardar a bênção de Deus sobre a tua vida. Pare de protelar o teu compromisso para com Deus. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tenha coragem. Seja ousado no Espírito. Creia na palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a cada coração que aqui está, Pai amado. O Senhor conhece, ó Pai amado, o deitar, andar, o levantar de cada um que aqui está, Senhor, pois nada lhe é oculto, Pai amado. Meu irmão, Senhor, a minha irmã, Pai amado, tem se sentido abatido, tem se sentido fraco. Tem pessoas aqui no nosso meio que está pensando em abandonar, pensando em desistir. Não vale a pena, não deu nada certo, está dando tudo errado. Mas hoje é dia, meu querido, hoje é dia que Deus pode mudar a tua história. Depende da tua decisão, depende do teu posicionamento diante de Deus. Jesus está mandando você voltar ao velho primeiro amor. Jesus está mandando você voltar o primeiro amor, aquela alegria da qual você cantava, da qual você clamava, da qual você adorava a Deus. O Senhor, Ele te convida para ter uma experiência com Ele. Uma nova experiência com Ele. Quer ver o invisível? Quer ver o poder de Deus? Quer ver o agir de Deus na tua vida? Tome uma decisão. Uma decisão que glorifica o nome dEle. Viver as grandes realidades de Deus. Tome uma decisão.
Tome uma postura de homem de Deus. Tome uma postura como mulher de Deus. Pois o dia é hoje. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque os dias são maus. O mundo lá fora é mau. As pessoas que estão lá fora é mau. Mas o Senhor Jesus é bom. O Espírito Santo de Deus é bom. O nosso Deus, Ele é bom. E nele você pode encontrar paz. E nele você pode ancorar o barco da tua vida. No nome de Jesus.